Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Maravilha. Tá, você está trabalhando bastante, né? Fazendo live direto. Hoje mesmo já teve uma. Rapaz, passou a ser, eu sou profissional de comunicação e estudei, isso resultou num livro sobre prevenção do suicídio. Quando começou a pandemia e a quarentena, eu não tive dúvidas de que esse gênero de comunicação teria um efeito terapêutico, não apenas didático, pedagógico, mas Sim. teria um efeito terapêutico muito relevante. E essa é a minha convicção, razão pela qual eu não tenho descansado nem nos fins de semana de folga. É isso aí. Mas é muito bom mesmo. Isso realmente está ajudando muita gente. Bom, vamos começar nosso papo, né? Entrar aqui na nossa pauta. Eu te convidei para essa conversa porque, além da nossa identificação com a questão ambiental, você é o jornalista que mais entende da cidade, né? Esse organismo vivo que é a cidade, né? Quase 15 anos, eu acho, que você edita e apresenta o programa Cidades e Soluções na Globo News, que investiga e também propõe respostas a esses questionamentos da agenda urbana. Da onde veio esse seu interesse pelo tema urbanismo e com toda a sua experiência, que toda a experiência adquiriu nesses 15 anos, a gente já pode te considerar um urbanista? Não, 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 não. Isso sou eu, urbanista, falando, tá? Eu querendo estender o título. E aqui na largada dessa resposta eu já vou prestar minha primeira homenagem ao Sirquis, porque o Alfredo Sirquis, que não tinha, até onde eu sei, a formação de urbanista, ele com muito mérito, ao ocupar a Secretaria Municipal de Urbanismo durante um tempo, ele reuniu qualidades técnicas para ser um bom gestor numa área que requer, de fato, muita fundamentação, muito conhecimento. E o urbanismo, na verdade, eu poderia dizer, é uma ciência do Claro. planejamento urbano. E o fato de ser jornalista interessado no assunto me deu o privilégio de acessar experiências bem-sucedidas no Brasil e no mundo de planejamento urbano com o recorte da sustentabilidade. Como é que a gente planeja moradia, construções sustentáveis, green building, como é que a gente pensa a questão da mobilidade com menos carbono, como é que a gente planeja a inserção de áreas verdes no perímetro urbano, pensando em qualidade de vida, saúde e, eu diria, um correto equilíbrio no controle da temperatura. Como é que a gente pensa a questão dos resíduos sólidos urbanos, igualmente de forma inteligente e sustentável, gerando emprego e renda com aproveitamento do lixo seco e do lixo úmido. E tem um conjunto de ações que nós estamos vendo no mundo inspirarem gestores públicos, iniciativa privada, dentro da perspectiva do ganha-ganha. Quer dizer, é algo que realmente merece visibilidade, e a mídia não é só. O jornalismo não tem só a função de dizer o que está errado, denunciar problemas, a gente tem a pretensão de sinalizar rumo e perspectiva, apontar caminhos, ser prateleiras de boas experiências e práticas. E esse interesse, de forma mais explícita, veio da cobertura da Rio 92, que foi o maior encontro da ONU, da história da ONU até então. E eu, pela falecida Rádio Jornal do Brasil AM, que era All News, ou era, na verdade, a maior parte da programação notícia, mas tinha espaço para outros programas que não tinham essa conotação de só notícia. Mas foi uma escola para mim, a Rádio Jornal do Brasil, e eu cobri a Rio 92 pela Rádio Jornal do Brasil, e eu estive no Fórum Global do Aterro do Flamengo, no encontro daqueles 11 mil ongueiros, e apareceu o Dalai Lama, apareceu o Greenpeace, apareceram os indígenas. Foi uma pagelança gostosa que mexeu muito comigo e na percepção de que todos nós, independentemente da formação profissional, se você é ecologista, biólogo, naturalista, todos nós, sem exceção, deveríamos atentar para o fato de que experimentamos a maior crise ambiental da história da humanidade e com ela deveríamos aprender com a crise, descobrindo ou descortinando horizontes de planejamento e de ação que não podem mais esperar.
Não dá para ficar adiando para as próximas gerações. E isso bateu muito forte em mim. Eu fui buscar fora do jornalismo uma formação, e isso me ajuda a falar menos besteira do que eu poderia estar falando sobre esse assunto. Não, mas como você falou, né, como bom observador, você é capaz de aprender e transmitir esse conhecimento, né? Você falou uma coisa interessante do urbanismo, né, que várias cadeiras podem ajudar no planejamento urbano. Eu fiz uma live aqui no mês passado com uma arquiteta dinamarquesa chamada Nathalie Mossen, que ela foi editora que traduziu para arquitetura e urbanismo as 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU. E o mais interessante é que dessas 17 metas, o urbanismo é capaz de atacar a cada uma delas, né? Nem todas as profissões, nem todas as cadeiras podem atender tantas metas. O urbanismo tem maneiras de atacar essas 17 metas. E 12 delas, se não me engano, 12 delas são ligadas a questões ambientais, a pautas ambientais, né? Qual é a importância, e você falou você já introduziu esse assunto do verdejamento das cidades, né? Qual a importância dos espaços abertos, da criação dos parques, proteção e recuperação dos rios e florestas urbanos, adoção das matrizes de energia sustentável? Qual é a importância de tudo isso, quer dizer, da pauta urbana para a cidade do futuro? Bom, quando a gente foca na agenda verde, eu diria o seguinte: existem alguns estudos muito inspiradores dando conta de que uma régua boa da gente medir qualidade de vida nas cidades a partir da presença do verde é que deveríamos pensar as áreas verdes a partir da seguinte métrica: 12 metros quadrados de verde per capita. Isso seria já um bom ponto de partida para pensar saúde no seu sentido pleno, não apenas como ausência de doença, mas qualidade de vida. Um segundo ponto importante que eu acho necessário destacar é que quando a gente está falando de cobertura vegetal, a gente está falando de capacidade de regular a temperatura média da cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe um estudo da UFRJ mostrando que se não fosse o Parque Nacional da Tijuca, nós teríamos uma temperatura média no Rio de Janeiro de 3 a 5 graus centígrados acima do que verificamos hoje, porque as florestas suam vapor d'água. A evapotranspiração regula essa temperatura média. Isso é muito legal. Uma outra questão que eu acho importante é que a gente consegue desacelerar a enchente. As árvores, principalmente aquelas espécies de copa mais cheia, retêm água de chuva durante um tempo. Elas ajudam o sistema de drenagem quando o índice pluviométrico é alto e a gente, por vezes, não consegue desaguar essa água da chuva rápido. A cobertura vegetal desacelera a enchente. Isso também é importante. Há também a questão da paisagem. Nós temos não é só do ponto de vista estético, porque quem mora num apartamento de frente para uma área verde e paga a taxa de condomínio e paga IPTU, é justo que pague mais do que camarada que mora de fundos e não acessa essa mesma paisagem. Porque você vai ter, a partir dessa paisagem, qualidade de vida. Acordar de manhã, abrir a janela e se deparar com uma encosta verde, com uma floresta, com o mar, com o rio, com uma lagoa, você tem embutido no preço do imóvel o bônus de se beneficiar e se nutrir da paisagem. E isso o mercado de imóveis espontaneamente já regula. Então, a gente fez uma vez um programa falando de como na área da saúde, Miguel, alguns hospitais já conseguem se apropriar de estudos que mostram como o tratamento do paciente internado ele é acelerado, a resposta terapêutica, a partir, por exemplo, da chance de você apreciar não uma parede branca na tua frente, mas uma paisagem. Uma paisagem. Portanto, uma janela não é uma abstração, uma janela. E quanto mais linda é a paisagem, mais você se beneficia energeticamente do benefício terapêutico dessa paisagem. Então,
Não é trivial falar de verde. Mais uma vez eu vou homenagear o Sirquis, que quando foi secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, promoveu um projeto de reflorestamento de encostas que 600 hectares, foi uma determina o barbaridade. seguinte: se você quiser usar o Google Earth para ver o que eram as encostas do Rio de Janeiro antes, do Sirquis secretário e depois, a gente vai ver impressionantemente a encosta do Morro Dois Irmãos, a encosta do Morro Dona Marta, entre outros lugares da cidade, que foram revegetados a partir da sensibilidade do Sirquis para fazer a contenção da terra. Capim colonial não vai segurar o rojão de uma chuva forte, do embelezamento da cidade e dos impactos positivos sobre a biodiversidade. Uma cidade com mais passarinho, mais morcego que revegeta a Mata Atlântica, é uma cidade mais equilibrada. Então é por aí. O verde da nossa bandeira aqui atrás é uma distinção do SOS Mata Atlântica que eles deram certa vez numa cerimônia. Marceirota está aqui assistindo a gente e comentando. Então, beijo para a Márcia. Estão tirando o verde da nossa terra. E o verde não é apenas uma cor associada à esperança. O verde afere qualidade de vida aos povos do mundo e às espécies nativas da floresta. Tem muita coisa em jogo quando a gente fala do verde, dentro da cidade ou no meio rural. Hoje você falou sobre as encostas reflorestadas pelo Sirquis, quer dizer, a partir do Sirquis. O Austin Fajardo, você deve conhecer, postou hoje no Instagram exatamente essas duas fotos, a foto antes e a foto depois. Os dois irmãos só com capim e os dois irmãos absolutamente reflorestados, a encosta abaixo da Penédia. Você falou muito agora do verde, eu vou trazer a pauta um pouco mais ampla, sair um pouco das cidades e passar para o nosso país. O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu ontem com os 38 empresários signatários da tal carta, aonde eles demandam, né, que sejam feitas ações efetivas no combate ao desmatamento da Amazônia, né? Essa carta tem uma comparação muito interessante, que eles exigem o combate ao desmatamento com o mesmo empenho do combate à inflação. Isso é interessante, que mostra para a maioria do povo, né, a importância e o caráter de urgência que tem essa questão, né? Como é que você vê toda essa questão? Você acha que a gente vai finalmente chegar a uma primavera ambiental? Você acha que o Brasil vai assumir o seu papel de biopotência finalmente em algum momento em relação ao mundo, nesse governo? Não tem motivos para acreditar, e vou te dizer por quê. Pegando carona na comparação com o combate à inflação, eu diria que esse governo está combatendo a inflação com tabelamento de preço. Não vai dar certo. Porque a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, para você financiar Exército, Forças Armadas na floresta para combater foco de incêndio, é tabelamento de preço. É uma medida emergencial, desesperada. O enfrentamento do problema do desmatamento deveria se dar de forma sistêmica. Penso que os governantes do passado, que foram mais bem-sucedidos no combate ao desmatamento, foram aqueles que entenderam que não é na canetada a partir de Brasília que você resolve essa parada. A Amazônia Legal corresponde a mais da metade do território brasileiro, são 9 estados. Então, uma boa política, que o governo até hoje não tem, quero deixar muito claro, em 1 ano e meio de governo, não há uma política desse governo para a contenção do desmatamento, não há uma política climática para que o Brasil cumpra o que se comprometeu a fazer no Acordo de Paris. Não há uma política indigenista, muito pelo contrário, e não há o comprometimento do atual governo federal com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O governo Bolsonaro fez questão de sair do trilho da Agenda 2030, oficialmente. Bom, então voltando para o desmatamento, não é, digamos, com o trabalho de campo de Forças Armadas que você vira esse jogo. Tem que ter articulação com os governos estaduais, tem que entender por que o Fundo Amazônia deixou de existir, quais foram os interesses que implodiram o maior projeto de financiamento a fundo perdido para a proteção das florestas, visando redução das emissões de gases de estufa do mundo. A gente está falando de um projeto que tinha
aproximadamente pouco mais de 3 bilhões de reais convertidos para a nossa moeda da Noruega e da Alemanha, geridos pelo Brasil. É fake news dizer que houve intervenção da Noruega e da Alemanha, interesses nacionais. Esse dinheiro estava carimbado de acordo com o planejamento feito pelo Brasil, com gestão do BNDES e com fiscalização do TCU. E os contribuintes da Noruega e da Alemanha confiando no Brasil, dizendo: é dinheiro nosso, que a gente de boa fé acha que vai chegar onde deve, gerando emprego e renda na floresta para não destruir a floresta. Portanto, Miguel, com todo respeito, eu diria que um governo que ideologiza meio ambiente é um governo que não compreendeu que o meio ambiente não é passível de ideologização. Quem faz isso faz por ignorância ou má fé. A questão ambiental ela está associada à sobrevivência, cara. Sobrevivência. Ah, mas e a direita ou a esquerda? Não tem direita, esquerda e centrão. Não sairemos do atoleiro em que nos encontramos se não tivermos um projeto de desenvolvimento pós-pandemia que compreenda eixos de investimento que estejam carimbados com selo verde. Ou seja, para inaugurar ferrovia, para inaugurar porto, para expandir fronteira agrícola, para pensar em produção de proteína animal, mineração, produção de madeira, o que você quiser. Você precisa encaixar esses projetos dentro daquilo, por exemplo, que está sendo sugerido por aquela autora da Universidade de Oxford, que escreveu aquele livro Economia Done-It, e que já está inspirando Amsterdã a virar o eixo assim, das políticas que a Holanda, essa cidade holandesa, vinha perseguindo, conciliando o interesse social e o interesse ambiental com o interesse econômico. Agora, eu fico constrangido de ter que falar isso em 2020, porque a gente já está em 2020. Lá em 1972, o Clube de Roma, que existe até hoje, reunindo cientistas intelectuais, e o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, produziu um relatório que foi best-seller, chamado Os Limites do Crescimento. E os limites do crescimento foi o primeiro ensaio metodológico para dizer: não é possível a gente almejar crescimento indefinido do PIB, cada vez maior o PIB, cada empresa particular, cada corporação crescer rapidamente com lucros exponenciais, sem considerar os limites do planeta. Isso já está completando 72 para cá, me ajuda a fazer essa conta. Lá se vão o quê? Quase 45, 48 anos, sei lá, por aí. Então, assim, de lá para cá vieram, depois do Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo, da ONU, que determinou o Dia da Terra, 5 de junho, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o aparecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tivemos a Rio 92, a partir do Rio de Janeiro, o mundo passou a conhecer desenvolvimento sustentável, Sustainable Development, que não era uma expressão usual e popular. Tivemos a Rio+20, com a tal da economia verde. Tivemos, mais recentemente, em 2015, com o Acordo do Clima de Paris, a economia de baixo carbono, e tudo isso convergindo numa direção que o Brasil hoje, julho de 2020, a gente está no período pré-iluminista ambiental. A gente tem um retrocesso monumental. Você falou sobre essa teoria do Donuts Economics, né? O Gabeira foi o primeiro cara que me mostrou isso, né? O nome dela é Kate Howarth. Eu acho que vale muito pesquisar, porque é interessante como ela coloca essa coisa do capitalismo ambientalmente responsável, né? Como um ciclo vicioso de produção, consumo, geração de dejetos e de esgoto e de plástico, etc. e tal. Quer dizer, isso volta, é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado. E ela coloca uma questão muito importante também, muito interessante, que é o papel da mulher, do trabalho da mulher na economia, principalmente na economia doméstica. Ela levanta essa questão, que o trabalho da mulher na economia doméstica tem um valor que tem que ser pago de alguma maneira, tem que ser contabilizado, né? Então é uma teoria muito interessante que vale pesquisar.
Bom, saindo de um atoleiro para outro, o Brasil passou pelos últimos 25 anos por um certo ciclo de desenvolvimento econômico e social. Né? Os dois governos Fernando Henrique, os governos Lula, tiveram uma melhoria no combate à pobreza, no desenvolvimento da inclusão social. Claro que menos que o ideal, mas o saldo é positivo. No entanto, as nossas cidades pioraram muito nesse mesmo período, né? Em transporte, habitação, saneamento, violência, serviços públicos, etc. Essa agenda urbana foi sempre posta de lado dentro desses avanços econômicos e sociais, a ponto da explosão e ebulição que foram os protestos de 2013, que eram feito por uma juventude de diferentes campos ideológicos que se juntaram para lutar justamente por essas questões urbanas, do transporte, da moradia, etc. Deu no que deu, enfim, no impeachment e onde a gente está hoje, mas foi um momento ali importante da história do nosso país, né? Hoje, por causa dessa crise sanitária que a gente vive, o poder público, sempre reativo, né, e nunca propositivo, vale dizer isso, trouxe à tona a questão do saneamento. No fim de junho, o Senado aprovou o Marco Legal do Saneamento, que ainda vai passar pela sanção presidencial, e é uma pauta absolutamente urgente, que também é muito polêmica, né? Ela é assertiva na meta de universalizar o saneamento básico até 2023, mas, ao mesmo tempo, é muito polêmica na intenção de privatizar o sistema de distribuição de água e esgoto. Qual é a sua opinião sobre esse projeto? Eu sou a favor da concorrência, eu sou testemunha da inoperância, da leniência, da irresponsabilidade da gestão das companhias públicas estaduais, de uma relação espúria entre governadores e prefeitos que renovam os prazos de concessão das companhias de água e esgoto estaduais aos municípios sem metas de universalização dos serviços de água e esgoto, sem prazos de execução e sem uma agência reguladora. Aí alguém vai dizer, e o André é a favor da privatização. Não, não sou a favor da privatização. Eu reconheço que a privatização em vários lugares do mundo deu muito errado. Aqui pertinho da gente, em Buenos Aires, houve a desprivatização dos serviços de água e esgoto, para citar apenas um exemplo. Agora, me parece que este marco ele traz algumas vantagens. Por exemplo, os municípios que estiverem satisfeitos com os atuais serviços prestados pelas companhias estaduais poderão renovar o prazo de concessão por mais 30 anos, desde que as companhias estaduais, pela primeira vez em alguns lugares do Brasil, apresentem metas e prazos e como pretendem financiar isso. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, eu não gosto de confundir privatização com concessão, viu, Miguel? Quer dizer, vamos separar. Até onde eu entendi esse marco regulatório, a gente está falando de concessão. Então, a gente está falando de um período que uma empresa privada poderá fazer uso das ferramentas de expansão dos serviços de água e esgoto, seguindo a risco o edital. Aí é que mora o perigo. Tudo se resume ao edital. O edital é o estatuto do condomínio. Então, o que a gente precisa para se livrar do risco de o capital privado representar uma ameaça? Isso é algo pior do que a gente já vem experimentando. O edital tem que resolver o seguinte dilema, é uma equação. Como é que você assegura uma margem de lucro porque ninguém entra nessa para fazer caridade? Sem deixar de atender as camadas mais pobres da população, que hoje, em alguns lugares do Brasil, é o caso do Rio de Janeiro, tem tarifa social. Praticamente não pagam pela água, porque a água não é propriamente um produto do mercado. A água é um bem público. Então, quem não pode pagar, ainda assim tem direito. Então, como é que o edital harmoniza isso, sem deixar de alguma maneira, ter um equilíbrio econômico para não onerar, não cobrar assintosamente recursos de quem pode pagar? Tem um risco aí.
Agora, esse risco não inviabiliza a tentativa, porque, assim como há os maus exemplos de concessão, existem os bons exemplos. Eu, por exemplo, conheço, vou dar 2 exemplos aqui, de experiências que eu já mostrei. Sem fazer apologia da concessão para iniciativa privada, quero frisar. A cidade de Salto, em São Paulo, na bacia do Tietê, universalizou esgoto e conseguiu atender ao edital, elevando, eu diria, a percepção da população de que paga-se um preço justo pelo serviço. Isso é muito interessante. E aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana, Niterói, eu tenho minhas críticas em relação ao contrato de concessão com a Águas de Niterói, mas eu acho que Niterói é um bom exemplo de como você pode operar a concessão com uma regulação que seja suficiente para perceber o benefício num intervalo de tempo relativamente curto. Então vamos lá, recapitulando, o Brasil não tem dinheiro para fazer universalização de água e esgoto, fato. Boa parte dos estados que já estavam em situação de penúria antes da pandemia, hoje estão na bancarrota. Antes da pandemia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul quebraram. E a gente tem, aí se você quiser singularizar o Rio de Janeiro como péssimo exemplo de uma gestão que é caixa preta, a SEDAI hoje certamente tem boa parte da sua receita para pagar funcionário público. Não reinveste o que arrecada com água e esgoto em saneamento. É um escândalo. E o Rio de Janeiro estranha por que a Baía de Guanabara fede, por que as lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá fedem, por que o bueiro das galerias de água pluvial volatilizam gases fétidos de esgoto, por que por vezes aparece um valão nas praias. Não é mistério, é porque a SEDAI não está investindo o que arrecada em saneamento. E o que é a SEDAI? É uma empresa pública que não está sujeita à regulação, à fiscalização, uma caixa preta. Eu não quero isso para o Rio de Janeiro, eu não quero isso para o Brasil. Você falou aí em governança, né? E na dificuldade de você implantar políticas públicas de longo prazo, né? A gente falando aqui em urbanismo em geral, e em particular em habitação e saneamento, né? São políticas de longa duração, né? Que não interessa a governante nenhum ser atacado no seu mandato de 4 anos. E, além disso, a gente ouve desde criança falar que não se inaugura obra subterrânea, né? Então, nunca interessou a ninguém atacar esse tipo de problema, e a gente está levando isso com a barriga há muito tempo, né? Eu bato muito na tecla, e eu tenho falado bastante em palestras sobre isso, que é muito importante separar o planejamento habitacional e urbanístico do calendário eleitoral, né? Isso tem que ser feito por agências, onde você tem diversos representantes, tanto do poder público, claro, que o prefeito, o governador, ministro das cidades, etc. e tal, mas também da sociedade civil. E nisso, o que você acha, né? Qual é a importância e quais são os benefícios de ter esses agentes da sociedade civil, né, na governança local, na administração desse troço, no desenho das políticas públicas urbanas, né? E nisso a gente está falando de ONGs, líderes comunitários, as pessoas que vivem esse problema, que serão beneficiários desse problema, ou são vítimas de toda essa confusão, né? Como é que você vê a participação de toda essa turma? Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Bom, a sua pergunta me faz lembrar do Partido dos Trabalhadores pré-roubalheira na Petrobras e outros escândalos, quando se falava em orçamento participativo lá em Porto Alegre, Olívio Dutra, etc. Você tinha um desenho interessante de compartilhar com as comunidades o emprego dos recursos arrecadados com impostos e taxas. Eu acho que, em algum nível de participação, é muito interessante democratizar a decisão, porque não dá para também a gente ficar refém de assembleia o tempo todo para tomar decisão. Quer dizer,
O exercício... Só uma parte, eu fiz um artigo num livro agora, pós-pandemia, do Zé Roberto Castro Neves, um amigo meu, sobre urbanismo, e tem a polis grega falava muito isso, né? O tamanho, a cidade tinha um controle de tamanho, de adensamento e de tamanho. E eles diziam isso, que a polis grega tinha que ser de um tamanho X, que desse um efetivo exército de guerra, mas não podia ser tão grande que impedisse o funcionamento de uma assembleia. Pronto. É que, na verdade, o exercício do poder é muito solitário. E o governante jamais terá unanimidade. Alguém já disse que governar é contrariar interesses. Então você tem que estar preparado para lidar com antipatias, antagonismos, de gente que não achou legal quem você escolheu para ministro, a definição de uma política pública numa determinada direção. Isso faz parte. Isso faz parte. Para governar tem que ter estômago, cara. Você não está ali fazendo concurso de popularidade. Se você embarcar nessa, eu acho que você já perdeu na largada. Então, eu acho interessante que haja governança na veia, com discussão sobre aplicação dos recursos públicos. O desenho do orçamento participativo me parecia algo muito, muito inovador e muito interessante à época e me parece ainda soa revolucionário. Agora, eu temo que esses conselhos eles sejam de fachada. Nós já tivemos, em nível federal, alguns conselhos assim da República, que você chamava pessoas notáveis, ou você chamava representantes de diversos setores da sociedade para, periodicamente, né, discutir, debater, para que lado vamos, estamos indo bem. No início, é um namoro muito caliente dos conselhos com os governantes. Na linha do tempo, isso começa a degringolar, porque a mosquinha azul é danada. O exercício do poder ele é muito sedutor. E você ter a caneta para baixar a medida provisória, você ter a caneta para fazer a coisa acontecer rápido, na direção que te apetece, é uma tentação enorme. E não raro os democratas são taxados de frouxos, porque você não está fazendo o que deve fazer, tem que botar para acontecer rápido. Então, eu acho que é uma questão cultural, viu, Miguel? Eu acho que no Brasil a gente vai chegar aí. Eu penso. Vamos lá. Século XXI tem cara de quê? Multilateralismo, reforma da ONU, mais solidariedade e fraternidade internacionais, mais capacidade de entender a responsabilidade das nações ricas e industrializadas sobre as nações pobres, paupérrimas, periféricas. É um absurdo a França largar o Haiti como largou de mão, cara. As pessoas não têm noção de como a França, que posa de modelo inspirador dos governos ocidentais, etc., até há pouco tempo atrás, obrigou o Haiti, para ter independência, a pagar uma taxa anual. O Piketty escreveu isso no livro dele. Absurda para a realidade econômica daquele país. Então, o colonialismo ele aparece revestido de colorações, eu diria, civilizadas, etc., mas o mundo real ainda é muito duro. Então, eu penso que o século XXI, o norte magnético da bússola, aponta para uma maior solidariedade internacional, a ONU reformada, uma reforma das Nações Unidas, e em nível local, governos com absoluta transparência no universo digital, participação do cidadão pela internet em sistemas de consulta online, eu acho que a gente vai chegar aí em algum momento, a capacidade de você organizar, eu não vou chamar de plebiscito, mas informalmente o governo usar ferramentas para saber o que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? E isso ter alguma reverberação intramuros, sabe? Eu quero lembrar que Brasília, na genialidade de Lúcio Costa e Niemeyer, os prédios públicos foram projetados para serem de vidro, é tudo envidraçado. E aí está implícita a ideia de que a democracia é transparência. Quer dizer, eu acho um absurdo eu, como jornalista, pedir nota para o Ministério do Meio Ambiente, pedir nota para o Ministério ou Secretaria de Cultura e ser esnobado. Eles não dão notícia, eles não prestam conta.
Assim, penso que todo governante, em São Paulo, isso é lei municipal. Você precisa prestar conta, não é uma opção do governante. Bota lá, uma vez por mês, na forma da lei. Presidentes, governadores e prefeitos, uma vez por mês, vão dar entrevista coletiva, vão prestar contas de seus governos com base naquilo que prometeram, e o resto fica por conta da opinião pública. É para aí que eu acho que a gente mereceria ir. Ajuda mais do que atrapalha esse sistema. Bom, você falou muito dessa questão do plebiscito opinativo digital, né? E aí vem algumas questões em relação a essas cidades do futuro, em relação à inclusão digital. A Coreia do Sul foi muito bem sucedida na implantação dessa gestão de dados no combate à Covid-19, né? Investiu no mapa interativo, com os locais visitados pelos habitantes e tal. Xangai e Hong Kong eram as cidades do futuro, né? Hoje é um futuro do pretérito, que o futuro de Xangai e Hong Kong era um futuro do ano passado. Hoje a gente não sabe mais o que vai ser dessas cidades e da espetacularização dessa arquitetura, né? Um troço até para a gente discutir mais à frente. Quer dizer, então, Xangai e Hong Kong era a cidade do futuro do futuro do pretérito, mas investiam na inclusão digital, no 5G, na inteligência artificial, para desenvolvimento urbano. A gente vê a dificuldade que é a ajuda emergencial do governo chegar aos mais necessitados pela simples inexistência digital deles, né? Falta de cadastro, falta de um endereço, essas pessoas não existem, falta de uma conta de banco, de um CPF, e essa ajuda não consegue chegar, né? Qual é o papel da ciência de dados e dessa tecnologia? Você falou já um pouco nessa tomada de decisões, nesse acompanhamento, mas o que mais pode ser, aonde mais pode ser ampliado essa tecnologia no desenvolvimento e na governança das cidades e do país? Olha, Miguel, eu vou responder com muita franqueza para você. Eu já fui chamado para participar de alguns eventos sobre cidades inteligentes, smart cities, e eu tive que dizer coisas que alguns patrocinadores desses eventos não gostaram de ouvir. Acho maravilhoso isso, porque é o que eu penso também, mas vamos lá. Com todo respeito. Por quê? Primeiro, eu posso fazer uma gestão de uma cidade com um programa de Palm Top. Isso existe. Eu posso monitorar online tráfego na cidade, quantos diretores de escola foram trabalhar hoje, qual é a situação de ocupação de leitos em cada hospital. Isso é legal, isso é uma tecnologia do bem. Agora, quando você aposta todas as fichas em ferramentas digitais para promover qualidade de vida na cidade, eu me sinto muito desconfortável com essa tese, dado que a desigualdade ela também se revela no universo digital. Veja o que está acontecendo hoje em relação ao Enem. Quer dizer, o Enem, ele, se não fosse adiado, o Exame Nacional do Ensino Médio promoveria uma brutal injustiça com estudantes que não têm ou equipamentos para acessar a rede, ou acessam a rede com péssimos planos de banda larga e não têm a velocidade de acesso à informação para se qualificar para o exame. Eu estou dando um exemplo de muitos. Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de cidades brasileiras, o que é isso? A gente está falando de uma megacidade chamada São Paulo, a gente está falando de cidades grandes, normalmente as capitais brasileiras. A gente está falando das manchas metropolitanas, das regiões metropolitanas, onde a gestão deveria ser metropolitana. Esse é um desenho, Vicente Loureiro, aqui do Rio de Janeiro, que é um grande estrategista dessa gestão metropolitana. Ele tem muito conteúdo bom para mostrar como isso poderia funcionar. Planejamento da região metropolitana a partir dos resíduos, da distribuição dos hospitais, das unidades de ensino, da mobilidade urbana. Você não pensa cada um no seu quadrado. Você vai ter a mancha da região metropolitana integrada num planejamento que atenda todos que estão inseridos na mancha. Isso é relativamente simples de fazer, mas mexe
com a vaidade dos prefeitos, porque todo mundo quer inaugurar a placa com o nome da própria mãe. Então é complicado. Então vamos lá. A maioria absoluta das cidades brasileiras é pequenininha, pobre, inadimplente, vive de receita do Bolsa Família ou repasse do INSS. Esse é o retrato da maioria das 5.000 e quase 600 cidades brasileiras. A desigualdade está aí. Muitos prefeitos analfabetos funcionais, com equipes que não têm traquejo para fazer sequer uma solicitação bem fundamentada de verba para fundos que existem em Brasília, mas você tem que saber preencher o formulário e conhecer os caminhos que levam aos fundos. É uma indigência administrativa. Então, eu começo a falar de smart cities num país como o Brasil, me dá vertigem, me dá uma opressão no peito, falta de ar. Eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na gestão passada, municipal, inaugurou um centro de operações em parceria com a IBM, top, é o mais sofisticado centro de operações do mundo. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso, porque eu pesquisei. É o mais sofisticado. Então você tem o Rio de Janeiro online, na tela de inúmeros monitores, num lugar que parece um situation room. E o Rio de Janeiro pode ser controlado, sem nenhum exagero, a partir da sala. Sabe qual é o mundo real, Miguel? O Rio de Janeiro tem dono. Parte do Rio de Janeiro é território dominado por milícia ou traficante. Começa por aí. A polícia não entra a qualquer momento, de qualquer jeito. A prefeitura não entra a qualquer momento e de qualquer jeito. O governo do estado não sabe que aquela fatia do território não é pequena, não lhe pertence, representando o poder público. Não pertence à sociedade. Então, veja, eu estou dando outro exemplo de um descolamento do mundo encantado, da banda larga e da tecnologia digital, da miséria, da pobreza, da exclusão, do domínio de bandido, de máfia, de quadrilha, sobre extensões da população. Estou falando mais do Rio de Janeiro agora, mas não é só no Rio que a gente tem esse problema, aonde o urbanista fica de calça curta, cara. Porque ele vai ter o melhor projeto para a cidade, só falta combinar com quem está dominando o perímetro sob sua tutela e custódia. Eu conversei também nessas lives com o Luiz Eduardo Soares, né? E você falou agora do domínio da milícia e do tráfico. Você acha que tem alguma solução? Tem. O tráfico a gente já passou, já teria, né? Lá quando o Luiz Eduardo era secretário, há 25 anos atrás, já houve a possibilidade de solucionar. Agora a milícia, você acha que tem alguma solução e qual seria essa solução? Tem. Ela começa pela montagem de uma força-tarefa. Você viu aquele filme Os Intocáveis, foi Brian De Palma, né? Acho que sim. Com Elliot Ness. E você, para pegar o Al Capone, o maior mafioso dos Estados Unidos à época, a polícia estava comprada, as quadrilhas estavam esquartejando Nova York e outras áreas dos Estados Unidos. Você teve que criar uma força-tarefa. Nessa força-tarefa você tinha pessoas absolutamente idôneas, incorruptíveis e um contador. O contador era o cara do follow the money. Como é que você constrói um condomínio à luz do dia numa área não edificável no Rio de Janeiro? Eu não tenho explicação para isso a não ser. Tem gente comprada na polícia, tem gente comprada na Guarda Municipal, na Prefeitura, urbanismo, e tem gente comprada nos órgãos que deveriam fiscalizar. Muito bem. E tem gente bancando. Ah, tem. Custa caro. Você construir um prédio de 5 andares e cada edifício, imóveis que poderiam chegar a 150 mil reais. Classe média baixa, mas imóvel de 150 mil reais. Muito bem. Força-tarefa. Ministério Público, o melhor da Secretaria de Urbanismo e Habitação, que tem os mapas e pode fazer o sensoriamento remoto, uso de satélite. Você vai rastrear onde é que está aparecendo novas edificações, porque é o negócio mais lucrativo da milícia. Eu vou começar por aí. E você ter a força policial. Tem que ter uma força-tarefa. É enxugar gelo, entender a milícia como mais um tipo de crime. O Freixo, quando fez há mais de 10 anos aquele relatório das milícias, já defendeu, olha, milícia é hashtag outra coisa. Não vai comparar milícia com tráfico. Milícia,
o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, quando eram deputados federal e estadual, elogiaram, condecoraram, falaram várias vezes em favor da existência das milícias. A gente não está entendendo o que é milícia. Para entender um pouco o risco do Brasil ser miliciado, a gente tem que olhar para o México, para a Colômbia, para ver como os tentáculos das organizações criminosas podem contaminar o poder público. O Brasil corre esse risco. A milícia não é só do Rio de Janeiro. A milícia é federal. Ela já tem tentáculos em outros organismos públicos que estão por aí. Então, vamos lá. Em bom português, força-tarefa, legislação tipificando como crime de milícia. Você ter hashtag outra coisa. Como é que a gente eleva a penalidade? E outra, policial flagrado em corrupção é pena dobrada, meu. Porque é o seguinte, só existe milícia e tráfico com a extensão que eles têm no território fluminense porque há cumplicidade de quem deveria enxotá-los, prendê-los. Então, tipificar com uma pena mais severa quem é cúmplice, quem participa dessas organizações criminosas. Começa por aí, Miguel. Assim, a população tem que entender, tem que ter uma linha gratuita, porque a gente já tem o Disque Denúncia, que passa sempre por aperto financeiro e orçamentário. Você tem que estimular a denúncia, você tem que seguir o dinheiro. Rio de Janeiro não fabrica droga nem arma, não é na favela matando o traficante que você vai resolver esse problema. E você tem que ter credibilidade na força-tarefa dos intocáveis. Os intocáveis. Esse grupo merece confiança. Vamos dar crédito? Vamos. Começa por aí. Entendi. Tarefa de difícil execução. Bom, vamos aqui rapidamente, a gente está nos últimos 10 minutos. Eu queria conversar com você sobre arquitetura e urbanismo. Nós, arquitetos de urbanismo, vamos enfrentar um enorme paradoxo, né? A aglomeração está na gênese, no fundamento e na razão de existir das cidades, das metrópoles. A emergência de cultura, das manifestações artísticas, das inovações, das grandes invenções, tudo isso tem uma relação direta com a sinergia, com a troca, com o convívio, com a rua, com a praça, com a aglomeração, com gente, né? Tudo isso que define os grandes centros urbanos. A gente aprendeu, entre erros e acertos, que as cidades mais dinâmicas e inteligentes, né, são as cidades compactas, caminháveis, como Amsterdã, que você citou, Nova York, Copenhague, as cidades nórdicas. Eu acho que essas são... A grande inteligência urbana está justamente nessas cidades que são mais compactas, né? Umas cidades com caminháveis, com bicicleta, enfim, onde você tem o grande problema do transporte público, na verdade, é você aproximar as duas pontas, moradia e trabalho, né? E não construir mais transporte para chegar cada vez mais longe, né? O que vai acontecer imediatamente, no meu entender, é que vai haver uma certa desurbanização. Essas cidades vão se espalhar, vão se arear um pouco mais, vão fugir dessa aglomeração. Como é que você vê esse paradoxo, né? Como é que você vê essa cidade que talvez seja mais segura em termos de saúde, mas é uma cidade muito menos interessante e talvez muito menos efervescente e produtiva, né? Como é que você vê esse paradoxo? No curto e médio prazo não tem outra solução. É outra escola, outra universidade, outro teatro, outro cinema, outra forma de promover eventos esportivos sem aglomeração. Então, isso é particularmente doloroso para nós latinos, né? Da rua. Agora, essa é uma questão, porque o espaçamento tem um custo. O espaçamento vai obrigar os serviços da cidade, coleta de lixo, rede de água e esgoto, eletrificação, transporte de energia, tudo isso fica mais caro se você quiser imitar a grande Los Angeles, né? Essa história de vocês passa, vai lá, pega o teu carro e vai até... Você está morando sozinho lá no subúrbio. Eu, sinceramente, Miguel, eu acho o seguinte,
a gente vai ter que se acostumar durante um tempo com as conversas como eu estou tendo com você aqui. Então, nós temos um horizonte de negócios muito atraente na direção dos contatos virtuais. Fato. Isso já está acontecendo, isso não deve se diluir na linha do tempo. O segundo ponto é as aglomerações que já eram indevidas, insalubres. Rocinha, você conhece esse case? É a comunidade, é o lugar do Brasil com a maior quantidade de pessoas portadoras de tuberculose por metro quadrado. Isso gera um problema de saúde pública. Por quê? Porque existem lugares dentro da Rocinha onde não há incidência de sol e o ar não circula, não há renovação do ar. É tudo o que a tuberculose precisa para se expandir. Então, a gente tem a emergência no Brasil. Agora, só uma parte, André, é o seguinte. Esses assentamentos existem porque eles trazem os moradores para mais perto da urbanidade, né? Das benesses da urbanidade. Né? Então, a Rocinha existe porque você tem um acesso mais fácil ao trabalho, ao lazer. Claro que tem razões históricas para isso também, mas você tem esse trade-off, né, do morador de aceitar uma habitação subhumana, né, para estar perto do seu trabalho, para estar perto, eventualmente, do lazer, e não aceitar ir morar no Minha Casa Minha Vida no fim do mundo, levando 4, 5 horas para vir trabalhar. Eu penso que favela, que é uma palavra brasileira, designa a ausência de planejamento. A favela acontece, ela não é planejada. O loteamento acontece, ele não é planejado. Então, Rocinha, Vidigal, Terreirão, Rio das Pedras ocorrem ao arrepio do planejamento. Não é que o morador... Eu não vou estigmatizar quem mora em favela, eu faria o mesmo se eu tivesse na situação desse contingente numeroso de brasileiros que tem que se virar, Miguel, porque não temos projeto. A Rocinha e outras inúmeras favelas do Rio de Janeiro e do Brasil ocorrem correndo em paralelo com a ausência de políticas habitacionais que atendam a uma demanda reprimida de moradia de baixa renda. A favela é a resposta do brasileiro que sabe que a Constituição diz que é obrigação do Estado promover moradia digna, mas não vê o Estado se coçar. Então você vai se virar. Eu vou morar na Rocinha, que eu estou entre a Zona Oeste e a Zona Sul, e eu vou me virar sem pagar IPTU, sem ter habite-se e me virando sem condições. A Rocinha até não é um bom exemplo, porque tecnicamente é um bairro de baixa renda, não é favela. Isso. Instituto Pereira Passos não coloca a Rocinha no nível de favela. A qualidade de vida, o IDH da Rocinha, é superior à maioria absoluta dos municípios brasileiros, só para frisar. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente já tem um passivo, cara. Assim, é a mesma coisa das cidades inteligentes. Antes de eu pensar em governar com palme top, eu preciso saber como é que eu faço no Complexo do Alemão, do meu amigo René Silva, do Voz da Comunidade. Como é que eu me viro no Alemão para que essa aglomeração, que já é aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal, eu prefiro que isso fosse chamado de favela. Aglomerado subnormal é encrenca. Já era antes da pandemia. É bom frisar. Agora, veja, o vírusinho, ele é tão danado porque ele trouxe o senso de urgência para onde o Brasil virou as costas. Para o combate à desigualdade social. Combate à miséria, combate à pobreza, combate à fome, combate à falta de saneamento, combate aos lixões, que está no marco regulatório do saneamento. Então o vírusinho trouxe um freio de arrumação e disse assim: ô branco esperto, você que está aí no poder, que o poder no Brasil é resumido por homens brancos, ricos e que se dizem cristãos, pessoas de bem. Então, o branco esperto que está no poder nunca prestou atenção que a maioria da população é mulher, negra e vive mal. Não vive em condições, eu diria, adequadas. A gente precisa virar esse jogo, Miguel. Não dá mais. Confundir
igualdade, porque a palavra igualdade resume boa parte do que a gente está falando aqui. A agenda da igualdade não é uma agenda da esquerda ou da direita, a agenda é humanitária. Ideologizar a reforma urbana, os investimentos em moradia digna, em saneamento, em renda mínima, que agora, graças a Deus, o pessoal... renda mínima é uma boa ideia, pelo amor de Deus. Aliás, a escola de Chicago, de onde veio... O Friedman já falava na renda mínima. Já falava disso. Agora, aqui no Brasil, renda mínima é o Suplicy, isso é coisa do PT. Não! Isso é uma agenda humanitária. Isso tem cara de século XXI, especialmente num país tão desigual quanto o Brasil. Esquece essa coisa de comunista e esquerdopata, pô. Isso é um debate, assim, medieval, da Inquisição. É uma coisa horrorosa. O atraso que isso representa para o debate que você, na sua live, está propondo. Você está propondo um debate que tem cara de século XXI. E aonde que a gente esbarra quando debate isso? Vamos chamar você, Miguel, de comunista. Claro. Até o Armínio Fraga agora é comunista. Bom, André. É o Facebook, né? O Facebook que está perseguindo quem quer ter liberdade de expressão. Olha só, a gente tem 3 minutos e eu queria terminar essa conversa falando do legado do Sirkis. O Sirkis, enfim, foi um colega meu importante, ele foi um excelente interlocutor, meu pessoalmente, mas dos arquitetos, quando ele era secretário de urbanismo, ele tinha uma defesa intransigente da boa arquitetura, né? Eu tenho um caso com ele maravilhoso, que eu tenho uma obra que era totalmente fora dos padrões, mas que não é que seja legal, não, que não estava prevista, né? Era inovadora, mas não tinha na previsão do código se podia ou não. E ele foi um defensor pessoal da aprovação dessa obra como boa arquitetura. Enfim, foi para Uma Gota no Oceano, nossa ONG, um farol, né, um líder, e foi para o Brasil um dos primeiros líderes ambientais, né, fundador do PV, junto com Gabeira, com Mink, que encantou muito a nossa geração. Né? Eu votei no Sirkis diversas vezes para tudo, quase tudo, mas eu votei no Sirkis diversas vezes. Foi teu amigo pessoal. Né? Eu queria que você contasse aqui para a gente qual é a importância do legado do Sirkis. Tem 1 minuto e meio para isso. Uma pessoa corajosa, aguerrida, que não dava bola para a perplexidade, indiferença e arrogância de quem não compreendia o que ele tinha para dizer. Muito bem informado, muito bem articulado, um quadro técnico da primeira grandeza no Brasil. Ele impressionava opositores de outras correntes partidárias ou ideológicas. Ultimamente vinha militando em favor do financiamento da economia de baixo carbono. Uma pessoa que impressionava pela contundência com que ele conseguia fundamentar suas ideias. Ele representou o moderno ambientalismo, que não é só aquele que denuncia a necessidade da mudança, mas é propositivo. Traz o plano, executa o plano e muda o mundo. O Sirkis deixa um legado que até hoje a gente não tem a correta dimensão e que, a partir da sua passagem tão repentina e precoce, haverá de permitir que as pessoas conheçam esse legado e se inspirem, porque o Sirkis foi a pessoa certa na hora certa, fazendo do Brasil um país que atentasse para a sua imensa riqueza, eternamente adormecido porque não sabia como explorá-la de forma sustentável. O Sirkis apontou um caminho. Muito bom. Queria dedicar essa nossa conversa ao Sirkis e à Ana Borelli. Dar um grande beijo na Ana, querida. André, brigadíssimo por esse bate-papo. Foi incrível. Agradeço a todo mundo que assistiu também. E vamos estar junto assim que essa confusão toda permitir. Beijo, parabéns. Obrigado. Tudo de bom.